Vamos lá então para essa aula, que a gente vai tratar um pouco de previsão de cargas elétricas, né? Cada aparelho elétrico necessita para seu funcionamento uma determinada potência, a qual é solicitada da rede de energia elétrica da concessionária. O objetivo da previsão de cargas, então, é determinar todos os pontos de utilização de energia elétrica que farão parte da instalação. Tá? Em relação ao que diz a norma NBR 5410, subseção 5, 9.5.1, ela define as prescrições específicas aplicáveis a locais utilizados como habitação fixa ou temporária, compreendendo as unidades residenciais como um todo. E no caso de hotéis, motéis, flats, a parte hotéis, casas de repouso, condomínios, alojamentos e similares. As acomodações destinadas aos hóspedes, aos internos e a servir de moradia a trabalhadores do estabelecimento. Tá? Então, essa aula aqui é mais específica para previsão de cargas relacionado à iluminação. Tá? Então, de acordo aí com o item 9.52.1.1, em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por um interruptor. Tá? A primeira nota desse item diz que nas acomodações de hotéis, motéis e similares pode-se substituir o ponto de luz fixo no teto por tomada de corrente, com potência mínima de 100 VA, comandadas por interruptor de parede. Tá? A ideia aí, se eu não me engano, para essa nota é porque principalmente em cômodos de hotéis, né, às vezes por exemplo, quartos duplos, triplos, as pessoas nem todas elas vão precisar da luz acesa ao mesmo tempo. Então, cada um tem a sua luz na sua cabeceira, por exemplo. A maioria dos quartos de hotéis, se vocês olharem aí nessa foto, né, a iluminação fica aqui, a meia altura. Dificilmente, na maioria dos hotéis, vamos dizer assim, de grandes redes, não tem iluminação no teto, se vocês perceberem isso. Tá? A razão, né, não digo a principal, mas a de conforto, principalmente, é justamente para não interferir nos outros hóspedes de quartos duplos, por exemplo. Ou se um hóspede quer ler, o outro quer dormir, enfim. Tá? Também existe outras razões, principalmente de construção, por exemplo, redes de hotéis, hoteleiras de grande porte, por exemplo, quando vai construir um dos seus prédios, normalmente se eu puser uma fiação no teto, ela complica mais a instalação, demora mais, tem mais cabeamento, enfim, tem outras razões econômicas por trás dessa nota. Né? Mas essa é a primeira nota. A nota 2 diz que em ambientes cômodos, como por exemplo espaços sob escadas, depósitos, despensas, lavabos e varanda, desde que de pequenas dimensões e onde a colocação do ponto no teto seja de difícil execução ou não conveniente, é admitido aí que ele não seja necessariamente montado no teto e sim na parede. Por exemplo, aqui nessa foto aqui, se eu não me engano é o quarto do Harry Potter, é um dormitório debaixo de uma escada. Eu poderia colocar a iluminação na escada, ela ficaria inclinada, ou colocar naquela parede no interior. Então a norma aí admite esses pontos. Tá? Então 9.5.2.1.2, a determinação das cargas de iluminação como alternativa à aplicação da BNT 5413, essa NBR que já foi cancelada, né, a iluminação de interiores, e não foi substituída. Tá? Então a gente pode utilizar aqui como uma alternativa aí para projetos. Então, pode ser adotado os seguintes critérios. Em cômodos ou dependência com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima aí de 100 VA. Então, um quarto, imagine um quarto, 2 metros de largura por 3 de comprimento, eu já tenho 6 metros quadrados. Então, para área igual ou inferior, né, a esse valor, eu tenho que ter pelo menos um ponto de 100 VA. 100 voltamperes. Em cômodo ou dependência com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 6 voltamperes para os 6 metros quadrados, que já contempla o item A, e para cada aumento de 4 metros quadrados de área, aí a gente acrescenta aí uma potência de 60 volt-ampere. Então, isso aqui é o critério da NBR 5410 para previsão de carga de iluminação. É bem simples, bem tranquilo, não tem muito o que falar.
Uma nota importante é o que? Aqueles são esses valores, né, que a norma mostra aqui de 100 volt-ampere, né, são valores apurados correspondente à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos e não necessariamente a potência nominal das lâmpadas, né? Então, aquele ali são valores mínimos, né, para eu passar uma fiação elétrica, mas o importante mesmo é interessante saber qual que vai ser o uso ou utilização daquele ambiente para eu realmente determinar qual tipo de lâmpada será utilizada naquele local, né? Principalmente uma residência, enfim, um projeto residencial. O cliente já tem uma ideia do que vai ser feito naquele cômodo, né? E você, a gente como projetista, tem uma maior liberdade para determinar, puxa vida, eu coloquei só 100 volt-amperes porque eu segui a norma, mas o meu cliente lá pede uma iluminação dedicada, de alta potência luminosa, enfim, né? É interessante aí eu já entender o que vai ser feito. Então, 100 volt-ampere é a potência ali mínima no, disponível num cômodo, né? Então, isso não tem nada a ver com a potência nominal das lâmpadas. Tá? Vai ficar a cargo aí do projetista, entender o que o cliente necessita, qual vai ser o uso daquela acomodação, para colocar mais próximo aí da realidade. Tá? Então essa aqui é uma aula bem rapidinha, só de previsão de cargas de iluminação. Basicamente, então, o que deve ser levado em consideração: cômodos inferiores a 6 metros quadrados, pelo menos um ponto de 100 volt-amperes no teto. E para cômodos acima de 6 metros quadrados, acrescente aí 60 volt-ampere para cada 4 metros quadrados de área. Né? Tá certo? Então, agradeço aí a paciência de vocês. Até a próxima.